Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Game Night, ou aqui no Brasil, A Noite do Jogo. Queria ter gravado esse vídeo um pouquinho antes, porque eu já vi esse filme há mais de uma semana na cabine, mas aí depois a gente teve que se concentrar em alguns outros compromissos, e aí depois, pra piorar, eu fiquei com uma febre fodida e tal. E vocês podem perceber até que pela dor de garganta, que eu tô mega rouco hoje e tal. Então relevem tudo isso e desculpa aí, Warner, pelo atraso pra lançar o vídeo. Bom, pra começar, sobre A Noite do Jogo. O filme ele se trata basicamente de um casal, Rachel McAdams e o Jason Bateman, e eles chamam um grupo de amigos pra jogarem jogos numa noite ali, até que, em certo momento, coisas absurdas demais começam a acontecer, sequestradores e tal, e aí a realidade e a imaginação dos personagens começam a se confundir. É um bom filme, sem dúvida alguma, e é dirigido pelo John Francis Daley e pelo Jonathan M. Goldstein, que dirigiram há alguns anos atrás o remake de Férias Frustradas. Para algumas pessoas isso pode não ser um bom sinal, mas aqui nesse filme eles realizam um trabalho competente, sim, sem dúvida alguma. E é um filme tecnicamente bem mais apurado do que eu esperava encontrar, inclusive. É um filme, do ponto de vista estético, ele é um filme que tem várias jogadas bem interessantes, de estilo mesmo. Logo nos primeiros minutos do filme a gente entende como é que aquele casal se conheceu, como é que eles passaram a gostar de jogos, e assim, a montagem que eles empregam é uma montagem bem dinâmica, os tempos passando, o título do filme aparecendo, tudo isso ao som de Bohemian Rhapsody, do Queen. Então é um filme bem dinâmico na sua abordagem visual e estética. E além disso, mais pra frente, existem algumas cenas de perseguições e cenas de ação que são bem conduzidas, assim. A fotografia do filme é uma fotografia muito bem resolvida. Existem vários momentos onde a gente acompanha um item e esse item está centralizado e aí a câmera, ela se move de acordo com esse item. Então é como se tudo em torno desse item estivesse mexendo, menos justamente o item que está se mexendo. E é bem interessante, isso funciona muito bem para sequências de ação, que são montadas de uma maneira bem orgânica, bem organizada, bem dinâmica até. E a fotografia do filme, fora isso, ela encontra alguns momentos onde a luz está mais estourada nos cantos, assim, e os cenários, eles parecem mais maquetes, assim, e isso tem tudo a ver com a proposta do filme, que é de enfocar tudo como se fosse um jogo de tabuleiro. E isso se reflete mais uma vez lá pra frente quando a gente acompanha um plano sequência passado em 2 andares diferentes, que remetem um pouquinho às técnicas do beisebol. Então é um filme que, do ponto de vista de estilo, ele tá bem conivente com essa ideia de enfocar tudo como se fosse um jogo. E o elenco também funciona muito bem. O Jason Bateman, ele cria um equilíbrio muito bem com a Rachel McAdams, que é uma personagem um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais aberta, e o Jason Bateman é o cara mais fracassado e tal. E existe uma química muito boa entre esses dois. A Rachel McAdams, ela tem um senso de humor muito bacana. O Jason Bateman, ele consegue viver muito bem aquele frustrado que desperta gargalhadas por causa disso. É um misto de pena e um pouquinho de um bom humor que existe no personagem. E o Kyle Chandler, que faz o irmão do Jason Bateman, ele também, mais uma vez, consegue criar um contraste muito bem, porque ele é o cara que se deu muito bem na vida e tal. E ao longo do filme, ele começa a exibir algumas facetas que indicam um leve arrependimento e tal. Mas ainda assim, é um personagem que diverte pelo tanto de ego que ele concentra. Mas a grande revelação do filme é o Jesse Plemons, que faz o personagem vizinho deles, que é meio maluco, meio noiado e tal. E ele é um personagem que diverte muito por causa disso. Ele é um personagem que funciona muito bem. E eu espero acompanhar a carreira desse ator daqui pra frente, porque ele exibiu um timing cômico pra criar personas um pouquinho perturbadas, que funcionou perfeitamente nesse filme específico. Agora, o filme, ele também tem alguns problemas. Por exemplo, as piadas do filme, elas, no geral, o senso de humor do filme funciona muito bem pela ironia de criar um filme de suspense que não se leva tanto a sério, então ele quebra muito bem isso. Ele funciona quase como uma paródia do estilo do David Fincher, mas ainda assim, existem várias piadas no filme que elas acabam se sabotando pela necessidade delas se explicarem o tempo inteiro. Por exemplo, existe uma piada relacionada ao Pulp Fiction que ela já tinha funcionado bem. Aí vai lá um personagem e explica que, ó, essa piada aqui, ela remete a Pulp Fiction. Então é meio que como se menosprezasse um pouquinho a inteligência e a perspicácia de captação do espectador. E além disso, existem algumas piadas que se esticam além do necessário. Um personagem tentando tentando subornar outra personagem, e aí o filme passa uns 5 minutos se concentrando nessa mesma piada. Então isso tira a graça. E aí, no geral, o filme ele tem esse problema. E o final do filme, o terceiro ato como um todo, ele é bem extensivo. Existem vários momentos onde o filme poderia terminar e ele não se conclui. Ele se prolonga por mais alguns minutos e isso acaba inchando o filme um pouquinho. E além disso, tem uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse filme, que foi o fato de que, principalmente do meio pro fim,
os personagens, eles vão ficando cada vez mais imbecis, a ponto de que vai começando a irritar em certo momento. Então, sabe, eles vão tomando atitudes que deixam de ser engraçadas e se tornam estúpidas, mas, assim, desproporcionalmente. Você deixa de ter uma certa simpatia com aqueles personagens e você se pega imaginando, caramba, esses personagens são os imbecis, eles poderiam estar solucionando esses problemas de uma maneira muito mais simples. E quando você se pega pensando nisso durante uma comédia que deveria fazer você emergir dentro da imaginação daqueles personagens, você percebe que o filme falhou em algum aspecto. E além disso, existem cenas que são absolutamente gratuitas. Por exemplo, uma cena onde o personagem vai tentar tirar a bala alojada no braço de outro personagem. É uma cena bem nojentinha e bem gratuita, mas que o filme acredita ser hilária e que não funciona. Como eu falei, é uma cena bem desnecessária e que não funciona. Mas, apesar disso, é um filme que enquanto você está assistindo, ele prende, você se diverte. Você não é um filme de gargalhar, mas é um filme que você dá sorrisinhos de canto de boca, porque é um filme divertido e é um filme que, assim, daqui a uma semana eu já não vou mais lembrar que eu vi, mas funciona relativamente bem. E eu quero ver o que essa dupla de diretores tem a aprontar daqui pra frente. É isso, diga aqui nos comentários o que você achou do filme, inscreva-se aqui no canal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.